Tudo bem? Juntos novamente? Vamos avançar? A palavra tem sido tão gratificante, só de ouvirmos as leituras, né? Que explique-se por si mesma. O som da voz quando chega, né? A gente procura não emitir muita opinião e argumentar, pois quanto mais palavra, mais o Espírito Santo vai trabalhando em sua vida. Mais o Espírito Santo vai revelando a você coisas através da leitura, no momento e no ato da leitura que chega nos teus ouvidos. Hoje nós vamos falar sobre a ciência de Deus. Deus tem a sua própria ciência. Amém? E o que me trouxe para esse tema? A leitura de Lucas. Vou ler aqui para você. 11:52. Vamos começar? Glória a Deus. Ai de vós, doutores da lei, especialistas da lei, que tiraste a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Ouviu. Que tiraste a chave da ciência. Vamos lá? Vamos ministrar. O reino dos céus possui uma chave. A chave da ciência de Deus. A chave da sabedoria de Deus. A chave do conhecimento de Deus. Que é obtida por nós, as suas criaturas, o homem, a espécie que é o nome ao ser ao qual Deus o chamou e o deu, não é? Homem, somos nós. E isso vem através da palavra da verdade. Este livro sagrado é a chave da ciência de Deus. Quando fazemos essa leitura, a palavra de Deus mostra para nós o quão importantes são os seus pensamentos. Aquilo que está dentro da mente de Deus passa a ser nos ensinado, dividido conosco. E a sabedoria de Deus vem e nos leva para uma dimensão espiritual, em uma determinada parte desta ciência, em que, quando fazemos essa leitura do livro sagrado, você vai ter que entender que Deus é Deus. Não há espaço para mais outros. Outro Deus. Deus não tem sócio. Deus não tem concorrente. Deus corre sozinho. Aleluia! Então aqui você viu que a oportunidade que nós temos de entrar no reino dos céus são tiradas pelos especialistas da lei, pelos doutores. Um doutor é um especialista, tá? E Jesus está dizendo, ai de vós, doutores da lei. Jesus, quando diz esse ai, está amaldiçoando mesmo. Que eles não têm como não serem condenados por impedir essa entrada de quem quer ter essa oportunidade através da chave da ciência. E a ciência de Deus é a sua palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, que vem através de nos mostrar, através da palavra da verdade, a sua espiritualidade. Não existe coisa tal a pessoa dizer para você, isso é um livro comum. Não, não é. Isso aqui é um livro espiritual. É um livro chamado Escrituras Sagradas. Esse livro não é como os outros. Nós estamos falando de Deus. Vamos caminhar. Vamos lá para Atos capítulo 7. Vamos ler o verso 22, Atos 7, 22. Vou ler. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras.
Você ouviu o que eu disse através da leitura? O que chegou aos seus ouvidos? Moisés foi instruído em toda a ciência egípcia. Era poderoso em palavras e obras. Se eu te disser que Moisés era um sábio e um mago também, você acredita? É. Moisés também conhecia da feitiçaria, da sabedoria, dos magos, dos sábios, dos feiticeiros. Ele foi instruído em todas as ciências. Por quê? Olha lá, o texto vai nos orientar. Vamos lá? Do verso 20 ao 25, vamos ler. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai, sendo enjeitado. Tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, em toda. E era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu, o vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. Ouviu? Moisés conheceu toda a ciência egípcia. Foi instruído durante 40 anos, desde bebê. Sabia tudo. Pense agora comigo nos dias de festa do faraó com os seus magos, não é? Fazendo as suas artes mágicas. Nós sabemos que isso, para nós hoje, chama-se feitiçaria. Artes mágicas não passa mais do que feitiçaria. Moisés aprendeu feitiçaria? Aprendeu. Foi-nos dito que ele foi instruído em toda a ciência egípcia. Então ele conheceu. 40 anos, durante 40 anos. E depois nós vamos para Êxodo e nós vamos aqui ver o confronto entre Moisés, que teve que abandonar, se despojar de toda essa ciência para aprender a verdadeira ciência espiritual, a do reino dos céus. Crer num pedaço de madeira, um cajado, que se transformaria em serpente. Um cajado que, ora, seria levantado para o céu. E ouvindo a voz divina, diante do mundo físico, coisas aconteceriam. Moisés, o próprio Deus, o próprio instrumento de Deus, a boca de Deus na terra. Mas para isso, nós vamos entrar num ponto aqui. E é importante aqui você entender o quê? Não existe, não existirá tal coisa alguma que você possa considerar ser superior a Deus no seu coração. Não existe ficção na sua mente. Não existe nada nessa terra que possa ser superior a Deus. Não existe nada nessa terra que Deus não possa desfazer. Ouviu? Não há nada nessa terra que Deus não possa desfazer. Então Moisés um dia vai visitar os seus irmãos, o povo de Israel que estava sendo maltratado, e para defender um acaba o vingando, e aí ele tem que fugir lá do Egito, porque ele tinha no seu coração a chamada. E quando nós temos uma chamada no nosso coração, nós não ficamos. Tanto é que Moisés foi o bebê preparado por Deus para ir de encontro, naquele dia, naquele rio, descer as águas num cesto, para cair direto nas mãos da filha de Faraó. E depois de lá de dentro mesmo, onde ele havia sido inserido, enraizado, Deus vem e o chama, o coração dele começa a arder, e ele vem encontrar com Deus no deserto. E todos nós temos esse deserto. Quando chegamos no nosso deserto, você vai ter que descer. Você vai ter que submeter.
Então eu quero aqui deixar algumas instruções para você. Nos dias atuais, nós estamos passando, não é, a estar debaixo das lideranças governamentais, municipais, não é, do nosso presidente. Estamos debaixo de uma ordenança da ciência mundial, onde todo o nosso mundo está seguindo instruções da ciência. Não sou contra a ciência, não sou contra a pessoa alguma, mas hoje aqui tenho liberdade no Espírito, diante da palavra de Deus, não é? Pois estamos em um país laico e a minha liberdade não está ofendendo a esses profissionais. Mas digo para você que quanto a esse tipo de ciência de Deus, você não pode desconsiderar a ciência de Deus. Se você é um cristão, se você já provou do Espírito Santo, se a palavra da verdade é prazerosa para você, é para mim. Eu nasci de novo, eu fui regenerado. Não tem como você dizer para mim que eu não tenho o Espírito Santo. Você pode falar que é louco, é desviado, essas coisas que falam para nós, mas lá no seu íntimo, como no coração de Moisés, o coração dele ardia. Tanto é que os judeus, aos quais ele defendeu, os irmãos de Moisés, lembra? Falou, quem é que te colocou como juiz, ou seja, autoridade sobre nós? Então, quando nós falamos de Deus, é isso. Nós não queremos estar acima dos cientistas, negá-los. Não, não é isso. Mas também não podemos, em nossa fé, aceitar que eles são os homens superiores ao próprio Deus. Pois assim como aprendemos através da leitura, as artes mágicas é uma ciência em que a humanidade, através de muitos estudos e de estudar as Escrituras Sagradas durante esses 2000 anos ou muito mais, a ciência de Deus em seus padrões, em suas filosofias, em seus propósitos, foram parte delas arrancadas, distribuídas em vários países, em várias nações, onde cada uma inseriu o seu jeito, o seu modo de ser. Assim, trabalhando na área da medicina, com remédios, nós temos a Índia, nós temos os Estados Unidos. Veja hoje os laboratórios, da Pfizer nos Estados Unidos, temos o laboratório aí da AstraZeneca, alemã, temos esse laboratório aí da Coronavac, a China. Então você veja o âmbito da ciência, como ela se avantajou. Mas uma coisa é certa, a vida, quem nos proporciona quando nascemos é Deus. E eu já orientei e ensinei aqui que mesmo que nós morramos, nosso homem exterior, esse corpo, morra, o nosso espírito vai voltar a Deus. Nosso espírito não morre, o espírito é eterno. Aleluia. E eu quero então aqui deixar uma fundamentação para nós. Pois todos nós, se somos o homem e moramos nessa terra, existe um Criador, existe as suas criaturas. Não importa os nossos governos, as nossas profissões, somos o homem, somos criaturas, existe um Criador. Agora, nós entendemos que quando entramos na área de crença de cada um, não podemos opinar. Né? Ponto. Mas já entendemos que existem os ateus, existem os céticos, existem pessoas que não creem em Deus. Agora, hoje eu tomo essa liberdade de ensino para dizer a você coisas importantes. As artes mágicas já vêm desde os tempos egípcios. A feitiçaria, isso é chamado de feitiçaria. Você não pode fechar os olhos para a leitura. Não se sinta ofendido. Não se sinta ofendida. Mas nós precisamos crescer, a sua fé precisa ser salva em Deus. Existe fé fraca e a fé precisa também ser cheia. Estevão, homem cheio de fé, ou seja, significava que havia momentos que a fé dele estava vazia. E se você não andar na palavra da verdade que te propõe espiritualidade em um nível de fé em que você vai ser avantajado, você vai andar numa mente carnal. Se eu
não te apresentar uma mente espiritual em que o Espírito Santo vai iluminar você a crer nesse Deus Todo-Poderoso que está acima da criação, que criou tudo para nós, você vai dizer daqui a pouco que não é o macaco, é o homem. Já temos até teorias assim, não é? Não podemos continuar pensando de tal modo. Vamos caminhar? Vamos para a palavra? Êxodo. Vamos para Êxodo capítulo 7. Vamos avançar. Muito bom esse ensino. Muito gostoso. Eu amo a palavra de Deus. Êxodo capítulo 7. Verso 11. Olha agora. O coração de Faraó é endurecido. E Faraó também chamou sábios e encantadores. A encantador é feiticeiro, tá? E pratica obras da carne. E os magos são mágicos, tá? Os ilusionistas, tá? Eles têm uma ciência aí. São feiticeiros, segundo a palavra de Deus, tá? E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Quando Deus pede para Moisés para descer até o palácio para falar com Faraó, Faraó recebe Moisés e ali Deus orienta a Moisés, né, através de Arão, que Arão ateasse a vara, né, o chão e a vara se transformam numa serpente. Faraó chama os magos, os sábios e os encantadores, e eles fazem o mesmo sinal, cobras. E Deus, para se tornar um ser superior, a cobra de Arão engole, abocanha a cobra de Faraó, dos seus sábios e encantadores. E Deus diz, inspirando Moisés auditivamente, tome a vara. Ele pega a vara, ou seja, a cobra pela cauda, e a cauda se torna de novo no cajado. A vara. Agora eu quero abrir os teus olhos. Isso aqui não é ficção. Está registrado nas Escrituras Sagradas. Você consegue crer em um Deus que tem o poder, através de uma ciência, de transformar um cajado em um réptil? E você consegue crer em que um laboratório que faz uma vacina através de um insumo não consegue, não é, desfazer algo? Pois existem pessoas falecendo. Não é verdade? Vamos fazer mais uma leitura e assim você vai crescendo em conhecimento. Ou Deus como cientista, ou o homem como cientista. Vamos caminhar? Vamos lá. Do versículo 12 ao 22, eu vou fazer uma leitura aqui com você, tá? Vamos lá. Êxodo 7, do 12 ao 22. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido. Recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã, Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão. E o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as tuas correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue.
e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara, e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Sempre os feiticeiros, os magos, os encantadores, os sábios do Egito, e Moisés também foi instruído em toda a ciência egípcia. Em toda a ciência. Moisés sabia de tudo isso. Não é? E agora Moisés está do outro lado. Está ao contrário. Fizeram os mesmos milagres. E de novo, o coração de Faraó é endurecido pelo próprio Deus. Eu te pergunto, aonde qualquer homem na face dessa terra, eu desafio a você, pode trabalhar e endurecer um coração de um homem? Você consegue mudar o espírito de um homem? Eu não estou falando desse músculo aqui do seu coração. Isso aqui falha. Isso aqui nós temos infarto do miocárdio. Estou falando do homem interior, do homem espiritual. Deus endureceu o coração de Faraó. E para Moisés, vendo, não é? Os mesmos milagres que os encantadores e os sábios faziam eram iguais. Mas Deus precisava de ser glorificado. Mas é uma questão aqui que eu quero te falar. E Deus toca no meu coração nessa tarde. O propósito de Deus ter colocado Moisés naquele cesto como um bebê. O projeto de Deus de fazer Moisés descer as águas e parar nas mãos da filha de Faraó. O trabalho de Deus deixar Moisés durante 40 anos no Egito e depois fazê-lo subir. E dizer para ele que tudo que ele aprendeu tinha que ser desaprendido, desconstruído. E ele vem com 80 anos para esse novo trabalho. Eu te pergunto, quem nessa terra como homem pode ter essa ciência metafísica? Você tem que crer no misticismo, pois é o misticismo que faz com que nós tenhamos adereços, simpatia por Deus. Se eu não tivesse aqui na tua frente hoje, nesta tarde, fazendo esta leitura e te apresentando a ciência de Deus espiritual através de um livro da verdade acerca de testemunhos históricos e de uma carta que começa com o apóstolo Paulo, um homem que perseguiu os cristãos. Seu nome era Saulo, depois ele foi convertido. E aqui nós vemos Moisés convertido, porque não pôde agir, não é? Da mesma forma com a instrução egípcia contra os próprios egípcios. Deus falou, é uma vara. Cumpra aquilo que eu lhe falar. Ou seja, as coisas de Deus funcionam quando a gente obedece e o ouve. Senhores, excelências, autoridades, governadores, cristãos, homens, mulheres, eu não sei quem é você que está assistindo aí desse outro lado. Mas uma coisa eu lhe digo hoje, nesta tarde, com toda a convicção do meu coração. Não brinque com Deus. Eu vos advirto nesta tarde, não brinque com Deus. Deixe o povo de Deus cultuar ao seu nome. Devolva a liberdade de culto ao povo de Deus. Não estou interferindo em seus afazeres, não estou interferindo em lei, estou na minha liberdade de culto. E vocês, como homens, que Deus vos investiu nestas estruturas, se não tem um Deus, tem que crer que Deus vos diz, através dos seus servos, deixe o povo de Deus voltar a cultuar em liberdade. Pois todo aquele que confrontou a Deus
não se deu bem. Todo aquele que quis ser Deus, como Lúcifer, caiu. Todo aquele que usou a lei de Deus contrária ao povo de Deus e escravizou o povo de Deus, não se deu bem. Muitos reis, Nabucodonosor foi um que virou animal. As unhas dele se venderam, ele cresceu, as suas barbas cresceram, as suas unhas se cresceram, ele ficou como um animal. O orvalho da manhã caía sobre ele, até que Deus moveu o seu coração de volta. Por quê? Porque ele falava que era ele quem tinha as revelações, que ele era o próprio Deus. Então nós temos exemplos aqui hoje, e trago a história para vos afirmar, senhoras e senhores, que vocês daí do outro lado, deixem o povo de Deus voltarem ao culto e à sua liberdade, ao Deus vivo e todo-poderoso. Deus nunca vos advertiu em tudo aquilo que vocês fazem em sua particularidade. Mas quanto à adoração e o prestar culto ao Deus divino e todo-poderoso, Deus vos diz: arrumem um jeito, Deus quer o seu povo de volta. Encontre uma solução. Deus colocou vocês aí para obedecê-lo. Assim tenho dito. Vamos caminhar? Glória a Deus, aleluia. Quero que vocês façam a leitura comigo, não é? E entendam que quanto maior a ciência e a sabedoria, maior é o sofrimento. Vamos lá ver Eclesiastes capítulo 1, versículo 18. Vamos aqui caminhar, Eclesiastes. Capítulo 1, versículo 18. Vocês lembram de Salomão? Isso. Salomão diz que a vaidade de todas as coisas terrestres aqui na terra são vaidade. E olha uma delas. Salomão foi um homem muito sábio. Ele diz aqui acerca da ciência. Porque há muita sabedoria, porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Conhecimento, ciência. Nós estamos vendo o trabalho. Está difícil. 1 ano. 400.000 vidas. O nosso povo triste, depressivo. Eu vos peço, senhoras e senhores, vossas excelências, bispos, apóstolos, que haja um pacto federativo, para que haja um trabalho de verdade, para restabelecer a nossa sociedade. Pois nós não temos condição de ficar esperando pesquisas acerca de cepa. 400.000 vidas. Vocês não estão dando a vida, como disseram. 1 ano, 400.000 vidas. Vocês não estão preservando a vida, como foi dito. Na muita sabedoria, há muito sofrimento e muita dor. E Deus diz, o povo restante, Deus quer em liberdade. Deixe o meu povo ir fazer culto. Encontre uma saída. Vocês têm as respostas. Vocês têm já o antídoto. Vocês não vão morar na lua. Eu respeito as vossas excelências, senhores governadores, prefeitos, senadores. Mas como servo de Deus, venho hoje através desta palavra ser porta-voz. Através do ministério era esse. Que vossas excelências saibam que existe um Deus. Se submetam a Deus. Se vós tivesseis recebido o dom da cura, o dom da ciência de Deus, teriam encontrado. Moisés teve que descer. Moisés, depois de 40 anos em treinamento com Deus, teve que se despojar para libertar o povo de Deus das mãos de Faraó. Eu oro nesta tarde e rogo para que vossas senhorias, os apóstolos, os bispos, venham a entender que nós temos um Senhor e um Deus. E Ele é Rei. E Ele é Senhor. E nós
se for nos tirado o fôlego da vida agora, na passagem da fronteira, vamos prestar contas. Eis a questão: eternidade ou inferno? Não podemos mais aceitar essa passividade. Pedimos as vossas excelências encarecidamente. Ajudem ao povo brasileiro. As nações. Ajudem os povos. Vamos caminhar para a palavra? Está nos sendo dito, em Atos também, no capítulo 7, eu quero ler aqui para vocês, o verso 34 ao 39. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Se vocês não descerem, não derem uma solução, Deus vai pôr a mão. Deus manda eu trazer essa palavra. Deus vai pôr a mão. E ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais, na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Deus quer a liberdade de culto do seu povo de volta. E o ministério era esse, depois de 12 anos oculto, trabalhando. Nós só estamos aqui nos meios digitais porque não temos mais para onde ir. E nessa liberdade de culto, pedimos encarecidamente às vossas excelências que ouçam essa palavra, essa mensagem sendo transmitida e que atentamente levem seriamente, senhoras e senhores, essa palavra.